Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor e nosso Pai, concedei-nos a vossa luz para captar interiormente a vossa mensagem. Sabemos que sois o caminho, a verdade e a vida. Que saibamos então entender o que isso significa, Senhor. Que vós sejais a primeira e a última palavra em meu coração. Falai, Senhor, que o vosso servo agora vos escuta. Meus amigos e irmãos em Cristo, começamos então o mês de setembro, dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao aprofundamento das Sagradas Escrituras. Aqui no Brasil, esse mês é dedicado à Sagrada Escritura. E aí nós queremos, ao longo desses dias, refletir o livro do Deuteronômio, que a CNBB propõe para nós como meditação da Palavra de Deus. Então, ao longo desses dias, nós estaremos enviando esses áudios como podcast para você meditar, seja no trabalho, seja indo para o trabalho, ou seja, na conclusão do dia ou no final da tarde, juntos fazermos uma reflexão a partir da Palavra de Deus, à luz da Palavra de Deus, também para a nossa vida nos dias de hoje. Então, convido você desde já a entrar no texto, a começar a ler e saborear esse texto do livro do Deuteronômio, que está no Antigo Testamento e é o último livro do Pentateuco. Convido você então para meditarmos juntos. Deus nos abençoe, nos conceda as luzes necessárias para compreender a sua palavra naquele tempo, a sua mensagem dita naquele contexto, como também a sua mensagem que é dita para nós hoje. Paz e bem a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a você que nos acompanha neste podcast, é uma alegria poder voltar a refletir o livro do Deuteronômio com você, sabendo que já demos alguns passos para compreender o texto e já estamos lendo esse texto à luz dessas informações e caminhamos juntos à luz do Espírito Santo, pedindo sempre a Deus a graça de entender aquilo que Ele inspirou aos autores sagrados. Durante 10 anos da menoridade do rei Josias, vocês lembram que o rei Josias foi eleito para governar aos 8 anos de idade. Nós falamos disso no podcast passado. E entre os 8 e 18 anos, quando de fato ele governa, com decisões, durante esse período, um grupo de regentes assumiu então o governo, retomando aquela reforma iniciada lá pelo rei Ezequias. E só então, depois dos 18 anos de idade, o próprio rei Josias deu continuidade a essa reforma, mas sobretudo no ano 622. E aí lembrando que esse ano aqui é 622 a.C. Isso porque foi encontrado no templo o assim chamado Livro da Lei. Ocorreu que, nos trabalhos de restauração do prédio do templo, os sacerdotes encontraram o que eles chamaram de Livro da Lei. Veja que coisa interessante. Quando começaram os trabalhos de restauração do templo, encontraram este livro da lei entre as desorganizações daquele prédio. E aí provavelmente era o rascunho do futuro livro que hoje nós chamamos de Deuteronômio, ou segunda apresentação, dessa lei. Então foi encontrado esse rascunho, e aí foi dada essa restauração, esse movimento de restauração, e aí foi aplicado esse texto, e a esse texto foi aplicado também as novas situações vividas por Israel naquele tempo.
Vocês podem ler o segundo livro dos Reis, no capítulo 22, de 8 a 10, que aí vocês vão compreender melhor essa situação que agora estamos falando. Então, ao encontrar esse livro, o livro da lei, levaram então ao rei Josias e leram diante dele. A Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 22, de 11 a 13, que ao tomar o conhecimento sobre o conteúdo do livro da lei, o rei rasgou a roupa e deu esta ordem aos sacerdotes. Ao sacerdote Elcias, a Aicaim, filho de Safã, a Cobó, filho de Micas, ao secretário Safã e ao ministro Asaías. Diz ele: Vão consultar Javé por mim e pelo povo a respeito do conteúdo deste livro que foi encontrado. A ira de Javé deve ser grande contra nós, porque nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro e não praticaram tudo o que ele está escrito. Veja a ideia aqui de releitura. Veja, o rei Josias entrega então aos sacerdotes esse escrito encontrado no templo, na restauração do prédio do templo, encontra, e aí o rei Josias pede que se leia esse texto. Tomando conhecimento desse texto, ele rasga, o texto diz que ele rasga, como gesto de penitência, ele rasga suas vestes, chama os sacerdotes, pede que consulte Javé, consulte a Deus para saber a veracidade desse livro, E aí ele faz esse exame de consciência e essa reflexão, até como a gente vem dizendo anteriormente, essa reflexão nacionalista de que o povo, que os antepassados não obedeceram às palavras deste livro. É ao mesmo tempo uma serena acusação, ao mesmo tempo um exame de consciência. Então eles foram consultar a profetisa Hulda, que confirmou a veracidade do livro. A gente pode ler isso em 2 Reis, capítulo 22, versículos de 14 a 20. O livro da lei, então, encontrado no templo, era uma releitura atualizada da lei de Deus, feita provavelmente pelos levitas, em vista da situação difícil que o povo encontrava, enfrentando simplesmente naquele momento. Assim, na origem do livro do Deuteronômio, não existe uma pessoa determinada, uma única pessoa como autor ou escritor, mas existe todo esse movimento de reforma, iniciado pelos profetas, aprovado pelo rei Ezequias e levado à frente pelos levitas e pelo rei Josias. Há um fio teológico, que nós chamamos de linha teológica do livro do Deuteronômio, que conduz toda a reflexão desse livro, que nós chamamos de unidade. Há uma preocupação de, ao reler a história do seu povo e a reorganização, a necessidade da reorganização desse povo, na busca das suas origens, na sua identidade, o fio teológico condutor do Deuteronômio é a unidade. A unidade desta nação que um dia foi dispersa desde o Egito, que um dia chegou numa terra prometida e agora busca a sua identidade. É por isso que o livro insiste da existência de um Deus, o Deus de Israel. Nós vamos ouvir muitas e muitas vezes essa expressão, o Deus de Israel. Ou então, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É um Deus ligado, ora a uma tribo, ora à nacionalidade, ao povo de Israel. Uma lei dada por Deus a Moisés, de uma terra que lhes foi dada, e também de um santuário que será construído e foi construído em Jerusalém. Então veja bem, nós temos esse fio teológico que perpassa por todo o livro.
a existência do Deus de Israel, a nacionalidade, a existência de um povo, a unidade desse povo. O povo deve permanecer unido, de uma lei, e aí nós temos na base ética da sociedade, nos relacionamentos, na moralidade da sociedade, está aquilo que nos ensinou Deus através dos seus mandamentos dados a Moisés, e agora essa releitura desses mandamentos, desses ensinamentos. Temos uma terra dada por Deus e também um santuário. Um santuário onde lá nós agradecemos a esse Deus do nosso povo, a esse Deus chamado Javé, que se revelou a Abraão e que se revelou a Moisés. Desses temas nascem os demais, os outros inúmeros temas que nós vamos encontrando ao longo do texto. Por exemplo, a eleição de Israel como seu povo, a aliança feita por Deus a Israel, e aqui o privilégio de povo eleito, a bênção e ao mesmo tempo a maldição. A fidelidade que gera bênção e a infidelidade que gera maldição. Lembra? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Apesar de nós encontrarmos no livro do Deuteronômio alguns indícios de uma tolerância com relação às divindades de outros povos, e isso aqui é bacana ouvir nesses textos, uma certa tolerância, porém, o autor defende a importância de reconhecer o Deus de Israel como único e verdadeiro, como único Deus. Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus e único Senhor. O fato é que Israel, o povo de Israel, o povo hebreu, ao circular na Palestina, e até mesmo desde a saída de Abraão de Ur, o povo de Israel viu em outras terras, outras divindades sendo cultuadas. E nós já falamos um pouco em um dos podcasts passados. Só que Israel insiste nessa unidade, nessa existência de um único Deus, e essa identidade é muito considerada no Reino Norte. E aí provavelmente é onde nós podemos dizer que é o núcleo primitivo do texto do Deuteronômio. Aqui nós encontramos também, podemos constatar também que essa afinidade do reconhecimento de um único Deus de Israel, nós compreendemos e encontramos nos combates ferrenhos contra a idolatria, muito falada no livro do Deuteronômio, encontrados nos textos que se referem aos profetas Elias e Oséias. Aqui surge uma expressão muito usada também na filosofia e na teologia. O monoteísmo é a ideia da existência de um só Deus, como a monolatria, ou seja, a concepção de que outros deuses governam outras nações, mas em Israel há somente um Deus, e só ele deve ser adorado. Por isso, muitas vezes, o livro reflete as lutas de fé no Deus de Javé contra a religião cananeia e o Deus Baal. Curioso como a ideia de Deus projeta-se na ideia de povo. O modo de entender Deus está relacionado também com a ideia de povo. Assim, a unicidade do povo corresponde à unicidade de Deus. Israel, portanto, pertence ao Deus de Israel e é povo santo e eleito por esse Deus. É sua propriedade. Israel é sua propriedade. Portanto, a eleição de Israel, ela não parte dos seus méritos, nem de sua grandeza ou força, mas do amor gratuito de Deus e da sua fidelidade ao juramento feito desde os patriarcas. A eleição de Israel é então um dom divino. Israel tem consciência disso ao experimentar a libertação do Egito
e ao transmitir essa experiência às novas gerações. E aí, como consequência dessa eleição, Israel teria de devotar um amor total e exclusivo a Deus. Vinculada à eleição está a aliança, um outro tema fundamental do livro do Deuteronômio. Para manter-se então nessa aliança, o povo de Israel é chamado a obedecer à lei que Javé lhe deu, pois somente dessa forma expressará o seu amor e sua fidelidade ao Deus dos patriarcas. Assim, se o povo for fiel, Deus lhe será fiel, e o povo será abençoado. Se o povo for infiel à lei, terá como resposta o castigo divino, ou seja, será amaldiçoado. Preste bem atenção nessa expressão. A infidelidade ao projeto de vida, que é o projeto, que é a ética da aliança de Deus, quem é infiel à vida está fazendo uma aliança com a morte, com todo o sistema de morte. Quem é fiel à aliança, quem é fiel ao Deus da vida, consequentemente estará implantando dentro da sociedade, dentro da sua organização familiar, dentro do conjunto de relações, dessa tessitura social em que ele vive, estará realizando obras de vida. Então, fidelidade gera vida, infidelidade gera morte. O tema da maldição entra aqui não como uma coisa mágica, como uma varinha mágica. A ideia de maldição aqui é exatamente a infidelidade ao programa de vida que a lei de Deus propõe. Veja, quando somos infiéis à ética da vida, o mundo, de fato, vira. Quando colocamos os sinais de morte, como a ambição, o dinheiro, a idolatria do poder, acima da vida, dos ideais da vida, nós experimentamos a desgraça. Uma palavra que se repete várias vezes também no livro do Deuteronômio é a expressão hoje, que aponta para essa necessidade de perceber a ação de Deus na existência concreta, no cotidiano, no hoje, nas vicissitudes, nas divergências, nas diversas circunstâncias do dia a dia. O hoje também indica o compromisso de Israel ser testemunha do amor de Deus e de se entregar totalmente a Ele. Não é amanhã, não é ontem simplesmente, mas é o hoje, sendo fiel às suas palavras hoje. A religiosidade de Israel também supõe a construção de um templo, a centralização no culto como uma maneira de relação com Deus. E aí, se temos um só Deus, um só povo, também temos um único santuário, pois somente neste lugar Deus escolheu para se revelar e se comunicar. A eleição de Jerusalém como sede desse encontro, porque lá foi construído o santuário, não está claro na descrição do livro do Deuteronômio. Inclusive aí nasce o tema também do dízimo, quando que as tribos ou os reinos, o norte e o sul, ou o povo, terá a responsabilidade de sustentar o culto de Jerusalém. É aí onde nasce e sustenta a ideia do dízimo para garantir o sustento do culto e dos que estão a serviço do culto. No templo se celebra a aliança. É lida a história, é lida a manifestação de Deus, é atualizado, é feita essa segunda leitura e introduzido na vida do povo a aliança de perpétua memória e de geração em geração. E a partir dali, do santuário, irradia esse rio de graças na vida daqueles que se mantém fiel à lei de Deus, à lei da vida. Que coisa bonita, então, ouvir essa dinâmica da leitura, esses princípios teológicos, essa linha teológica do livro do Deuteronômio. No próximo podcast vamos falar um pouco da estrutura e de alguns temas que são caros e polêmicos no livro do Deuteronômio. Paz e bem a todos, Deus
nos abençoe.